Ei, abençoados! A história de hoje é os 300 valentes de Gideão. Eu sou o pastor Marcos, bacharel em teologia e pós-graduado em psicanálise. Estou aqui para te ensinar como montar facilmente um sermão, uma pregação dessa história de superação e de poder de Deus. Vamos utilizar a ferramenta do sermão expositivo, em que nós vamos pegar versículo por versículo e explicar cada um, já fazendo a exegese, que é a leitura do versículo e o contexto da época, e também a hermenêutica, o que o versículo está trazendo para hoje. O versículo 1 do capítulo 6 e o versículo 7 diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas. Olha que interessante. Por Israel se desviar, Israel, mais uma vez Israel. Por Israel desvia, sai da presença de Deus, começa a adorar a Baal. E ali Deus entrega Israel na mão dos medianitas. Os medianitas, que eram um povo perverso, bárbaro, humilhava Israel, roubava Israel, fazia dos filhos de Israel escravo, pintava e bordava contra aquele povo que estava afastado do Senhor. Mas a Bíblia está falando que Israel clamou ao Senhor por causa dos medianitas. Ou seja, Israel não aguentou mais aquela situação pecaminosa e buscou ao Senhor. Nem que todo Israel buscou o Senhor, mas tinha ali os remanescentes. Os remanescentes que queriam se livrar do pecado e das garras do inimigo opressor. E o versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Abias Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para os salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Verso 12. Olha que interessante. O povo estava desviado, afastado dos caminhos do Senhor. E ele clama ao Senhor. Deus envia o anjo. Quem sabe ali o anjo não entendeu. Ué, por que esse tal de Gideão? Porque eu tenho que procurar ele lá na tribo de Manassés. Quem é esse filho de Joás? Esse Abias Rita. E ali, quando o anjo chega, o anjo se depara com Gideão trabalhando. E ele tinha uma tática de serviço. Qual era a tática? Malhar trigo, produzir trigo escondido para o inimigo não roubar, os medianitas não roubar e deixar a família dele passar fome. Então o anjo, na hora ali, o anjo percebeu: opa, esse Gideão tem um molho diferente. Esse Gideão aí não é qualquer homem, não. Esse homem aí é um homem de Deus. E Deus manda o anjo falar assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então tudo fez sentido para o anjo quando ele observa aquele homem, Gideão, trabalhando, tendo tática de trabalho para sustentar sua família, ali não deixando o inimigo roubar todas as bênçãos dele. O versículo 14, aqui você tem que focar nesse versículo, você tem que falar com empolgação. A exegese, que é a leitura deste versículo, e você contextualizar ele na história, tem que ser de forma fervorosa, porque ele é o ápice da palavra. Olha o que diz. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? É isso mesmo. O anjo manda a mensagem de Deus, porque Deus não manda recado, Deus manda mensagem para ser cumprida. E a mensagem é: vai nesta tua força, Gideão. Não importa se você é da família mais pobre de Manassés, não importa se seu pai é um dos agricultores que tem a menor fazenda em Manassés, em todo Israel. Não, é você mesmo que Deus quer usar. É a tua força que Deus vai multiplicar. E ali Deus dá poder a Gideão, porque Deus diz assim: porventura não te enviei eu. Então Deus estava assinando ali de punho próprio, dando autoridade
a Gideão para vencer os medianitas. Sermão expositivo é assim, você já vai fazendo a exegese, que é a leitura, contextualização, já vai fazendo a hermenêutica, trazendo para os dias de hoje, impactando o seu público. O seu público tem que sentir o poder de Deus ali, ver que Deus está falando através da palavra. Agora, no versículo 25, diz assim: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o bosque que está ao pé dele. Aqui nós podemos observar Deus testando a Gideão, Deus ali permitindo Gideão passar na prova e ser aprovado. Ele deveria derrubar o altar daquele Deus que estava tomando o lugar do Senhor Deus Criador, Todo-Poderoso. E Gideão foi lá, pegou o boi que pertencia a seu pai, derrubou o altar de Baal e sacrificou ao Senhor ali, e ele edificou um altar a Deus. Deus é assim, ele vai permitir provas para que você venha a ser aprovado. E ele edificou um altar a Deus. Deus é assim, ele vai permitir provas para que você venha a ser aprovado. Olha como é que o sermão expositivo, ele dá liberdade e autoridade e dinâmica à pregação. Já estamos no capítulo 7, e o verso 2 e o verso 3 diz assim: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os medianitas na sua mão, a fim de Israel não se gloriar contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso, tímido, volte. Olha só que interessante, mais uma prova Deus entrega nas mãos de Gideão para Gideão cumprir. Era ele chegar para todo aquele exército de 32 mil homens que estavam ali com ele para pelejar contra os medianitas e dizer: quem for medroso, quem está com medo aí, que está pensando em 2 pensamentos, será que Deus vai nos dar vitória ou não? Você que está com medo, volte para trás, volta para sua casa. E ali 22 mil medrosos voltaram para trás. Olha só o que Deus faz na obra de Deus. Não quer pessoas medrosas, Deus quer pessoas de fé, que crê na promessa e na providência de Deus. O versículo 6 do capítulo 7 diz assim: e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Olha que interessante, mais uma prova. Naqueles 10 mil que restaram ali do exército, Deus falou: ó, aqueles que sentar para beber água no rio, ficar contando pedrinha lá, mergulhar no rio, esquecer que eles estão numa guerra, numa batalha contra os medianitas, não ter postura de servo, não ter postura de guerreiro, esses você manda voltar tudo. Mas aqueles que forem para beber água e pegarem água com a mão e levando a boca, olhando para um lado e olhando para o outro, observando se o inimigo está vindo, pronto ali para estar na peleja contigo, Gideão. Esse sim, que lamber a água como um cão, esses são aqueles que eu vou entregar os medianitas nas mãos. É interessante que o cão, quando ele vai beber água, ele fica atento, ver se não tem nenhum outro animal predador para atacar ele. Assim o povo de Israel também, que estava ali como guerreiro, deveria fazer. Tem que estar atento. O servo de Deus, aqui a hermenêutica, ela é clara. O servo de Deus tem que ter postura de servo de Deus. Um exemplo claro é a pessoa passar o dia todo xingando, brigando e querer ter oportunidade para adorar ali a Deus na igreja. Opa, pera, que isso? Você manteve a postura? Você foi vigilante, ó, olhando para um lado e para o outro, se o inimigo não estava rondando ali à espreita de você,
Então você tem que ir para a igreja pedir perdão. Agora, aquele que se preparou, ensaiou no playback, ensaiou no instrumento, ensaiou a voz, aquele que decorou ali a letra do louvor, aquele que se preparou, fez, consagrou o Senhor e chegou ali para adorar o Senhor, é esse que o Senhor quer na peleja, é esse que Deus vai entregar aos inimigos e ele vai ver a obra de Deus crescer. E aqueles que passaram todos os testes foram 300 valentes de Gideão. E Deus entregou os medianitas na mão desses 300. Esses 300 tiveram ali a oportunidade de exterminar aqueles que estavam roubando e saqueando e oprimindo Israel, dando liberdade a Israel para adorar a Deus agora e viver em paz. Esse foi o nosso sermão expositivo dos 300 valentes de Gideão. Se você gostou, comente, né? Dê o seu like, se inscreva no canal para que eu possa trazer mais pregações. Olha só, a próxima pode ser uma pregação, um sermão temático. O que é um sermão temático? Nós vamos propor um tema e nós vamos ali pregar toda a palavra em cima daquele tema. Hoje foi expositivo. Até mais. Deus te abençoe poderosamente.